Olá a todas e a todos. Me chamo Gabriela, eu sou a monitora da disciplina de Gênese, Morfologia e Física do Solo. E esse vídeo partiu de uma iniciativa do professor Bruno Campos para ajudar vocês a fixar melhor o conteúdo de Física do Solo. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as propriedades físicas do solo, como ele é formado no seu sistema trifásico, sobre a propriedade de textura do solo, sobre a estrutura do solo e sobre a densidade do solo e densidade de partículas. Bom, para começar, é importante a gente relembrar que as propriedades do solo estão estritamente relacionadas com o sistema trifásico que ele é formado, né? Porque o solo, ele é formado de 3 fases: a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Na fase sólida, pode conter tanto partículas minerais, que advêm dos processos de degradação das rochas mães e que recebem todas as suas características químicas de origem, né, das rochas mães, e com o decorrer da transformação da rocha em solo, aquele solo recebe todas aquelas características a partir dos fatores a que ele é submetido, né? E também pode ocorrer partículas orgânicas, que são adicionadas ao solo a partir da decomposição tanto de restos vegetais como de animais, que também a partir de fatores de formação, né, como clima e micro-organismos, e todos esses que vocês já estudaram. A fase sólida do solo, ela é denominada de matriz do solo. E as outras fases do solo, elas são compostas de água e de ar, que formam a porosidade do solo. A textura do solo, ela é a distribuição do tamanho das partículas e como elas estão arranjadas no solo. A organização e a quantidade relativa das partículas sólidas consolida a porosidade. Então, a maneira com que as partículas sólidas estão organizadas no solo e também as suas quantidades relativas, por exemplo, um solo que possui maior quantidade de partículas arenosas ou possui maior quantidade de partículas argilosas, vai consolidar a porosidade daquele solo. A maneira com que as partículas sólidas se arranjam vão determinar a formação do solo. Então, vão determinar que tipo de solo ele vai se tornar. Então, a depender também da quantidade relativa dessas partículas, o solo obtém diferentes estruturas. Um solo com mais areia possui mais espaços vazios, enquanto que um solo com mais partículas argilosas e humus possui mais espaços vazios menores, né? A depender do tamanho desses espaços, eles tendem a ser ocupados tanto por ar ou por água. A gente observa aqui nesse esquema que as partículas de humus, né, que são a matéria orgânica decomposta, elas são muito, muito, muito pequenas, bem menores do que a argila, e enquanto que a areia já é maior do que o silt, a argila e o humus. E a depender da quantidade dessas partículas no solo, vai variar a quantidade de espaços vazios e o tamanho desses espaços vazios. Por exemplo, um solo com mais areia, ele possui menos espaços vazios, porém os seus espaços vazios são maiores. Então, esses espaços vazios não são capazes de reter água. É por isso que se diz que um solo arenoso, ele retém pouca água, porque toda a água que chega ali, ela é automaticamente infiltrada. Enquanto que um solo que possui mais argila na sua estrutura, ele possui mais espaços vazios, mas esses espaços vazios são menores, que são chamados de microporos. E esses microporos têm a capacidade de reter mais água do que ar. Como mostra nesse esquema da direita do slide,
as partículas de ar, né, a parte gasosa do solo, ela fica retida nos macroporos, ou seja, onde tem mais areia. E a água, né, a parte líquida do solo, ela fica mais retida nos microporos. Aqui nessa tabela, a gente tem uma relação da textura do solo com as propriedades dos solos. Menor porosidade do solo, né? Os solos arenosos, eles possuem menor porosidade, mas eles possuem menos micro e maior macroporosidade, porque como eles são maiores, então eles automaticamente vão ter menos espaços vazios dentro de um determinado volume. Mas, em compensação, os seus espaços vazios vão ser muito maiores do que os espaços vazios de um solo argiloso, como mostra do lado direito da tabela, que um solo argiloso, ele possui maior porosidade, sim, porque ele tem o seu tamanho menor. Então, por ele ter um tamanho menor, cabem mais partículas de argila dentro de um determinado volume e, consequentemente, mais espaços vazios. Mas esses espaços vazios são menores do que os dos solos arenosos. Então, eles vão ter mais microporos e menos microporos. Enquanto que os solos arenosos, eles possuem baixa retenção de água, porque a água não consegue ficar retida naqueles poros que são muito grandes. Em compensação, os solos argilosos, eles possuem uma maior retenção de água, porque como as partículas argilosas estão mais unidas entre si, elas conseguem reter mais água nas suas estruturas. Os solos arenosos, eles possuem boa drenagem e boa aeração. Então, eles conseguem infiltrar mais água e também conseguem aglomerar mais partículas gasosas, né? O ar, entre as suas estruturas. Enquanto que os solos argilosos, eles possuem uma drenagem lenta, porque a água não consegue descer de forma contínua como nos solos arenosos, e eles são pouco arejados, porque as partículas de ar não conseguem ficar no mesmo espaço que as partículas de água, onde estão unidas as partículas argilosas entre si. Os solos arenosos, eles possuem maior densidade de solo, e os solos argilosos possuem maior densidade de solo, como a gente vai ver daqui a pouco. Os solos arenosos, eles aquecem rápido, porque como eles possuem maiores poros, a temperatura, né, a radiação solar consegue entrar rapidamente na sua estrutura, enquanto que isso não acontece nos solos argilosos, onde se tem menor macroporos e não consegue absorver tanto calor. E isso é ruim, né, para as plantas, porque as plantas elas precisam de calor para realizar os seus processos metabólicos. Os solos arenosos, eles são resistentes à compactação, né? Em um solo onde se tem muitos animais ou passam muitas máquinas, se ele for um solo arenoso, ele não vai se compactar facilmente, né? Enquanto que um solo argiloso, ele tem uma maior susceptibilidade à compactação. Um solo arenoso, ele tem baixa CTC, porque a areia, né, o quartzo, ele não possui cargas elétricas, enquanto que os solos argilosos, eles possuem maior CTC, porque as partículas argilosas, elas formam colóides, e esses colóides, eles possuem partículas, eles possuem cargas negativas que ajudam a reter cátions à sua superfície, e esses cátions são essenciais para a nutrição de plantas. Os solos argilosos, eles são mais lixiviáveis, ou seja, todos os nutrientes que chegam ali naquele solo, eles não ficam ali por muito tempo, porque a areia, por não ter
por não ter cargas elétricas, ela não vai reter aqueles nutrientes que possuem cargas elétricas. Então, com a ação da chuva, né, aqueles nutrientes todos vão ser lixiviados para o lençol freático, enquanto que os solos argilosos, eles são menos lixiviáveis, porque eles já possuem mais cargas elétricas e conseguem reter mais os nutrientes que são necessários para a nutrição de plantas. Os solos arenosos, eles possuem maior erosão, enquanto que os solos argilosos são mais resistentes à erosão. Os solos arenosos possuem coesão baixa e são friáveis, enquanto que os solos argilosos possuem uma coesão elevada, então eles conseguem, se você pegar dois agregados de solo argiloso, eles conseguem, se você uni-los, né, eles conseguem ficar coesos, enquanto que um solo arenoso não é possível fazer isso, ele se desfaz, essa estrutura se desfaz. O solo arenoso, ele possui uma consistência friável quando úmida, e o solo argiloso, ele possui uma consistência plástica e pegajosa quando molhado. O solo arenoso, ele possui um fácil preparo mecânico, enquanto que o solo argiloso, ele é mais resistente ao preparo mecânico, né? Por ele ser mais pegajoso, ele é mais difícil de realizar manejo de solo em um solo que é muito argiloso. E, por fim, o solo arenoso, ele possui matéria orgânica baixa e rápida decomposição. Então, a matéria orgânica que chega naquele solo ali, ela é pouca, né? Não consegue ficar retida devido ao fato da areia não possuir cargas elétricas, e toda a matéria orgânica que chega naquele solo, ela é rapidamente decomposta, devido principalmente ao maior aquecimento daquele solo, que ajuda os micro-organismos a realizarem a decomposição. Enquanto que nos solos argilosos possuem matéria orgânica baixa, média a alta, e menor taxa de decomposição por chegar pouco aquecimento naquele solo. Então, agora em relação à estrutura do solo, o que é a estrutura do solo? Ela é, quando se fala em física do solo, você já associa diretamente com a estrutura do solo. E a estrutura do solo, ela é o agrupamento e a organização das partículas do solo em agregados. Então, é tudo isso que eu falei aqui nessa tabela, e a forma como essas partículas estão agregadas entre si, né? E ele vai variar, né? Vai influenciar as variáveis que vão influenciar diretamente na estrutura do solo são o suprimento de água, né? A quantidade de água que vai estar chegando naquele solo vai influenciar na sua estrutura. A aeração, se aquele solo tem poros suficiente para acumular ar, né, que é essencial para a respiração das raízes. A disponibilidade de nutrientes, se aquele solo vai ter cargas elétricas, porque se ele não tiver, não vai ter uma boa disponibilidade de nutrientes para as plantas. E a penetração das raízes, né? Porque se ele for pobre em porosidade, as raízes não vão ter espaço para crescer. Então, a estrutura do solo, ela é tudo isso que eu já falei, né? Que eu já comentei. E o tipo de agregado presente no solo determina o tipo de estrutura do solo. Então, dentro de um solo pode-se ter diferentes tipos de agregado, que pode ser granular e grumoso, laminar, prismático e colunar, blocos angulares e subangulares. Bom, ainda em relação à estrutura do solo, os mecanismos de formação da estrutura do solo, eles não são muito bem conhecidos, mas sabe-se que se inicia com a formação dos solos e que são dois fenômenos que são responsáveis para ver a formação da estrutura do solo como temos hoje, né?
Então, esses dois fenômenos são a aproximação de partículas e a cimentação. A aproximação de partículas, ela é a floculação das argilas e os cátions trocáveis. Essa floculação, ela é o balanceamento entre as cargas negativas e positivas. E ela é altamente influenciada pela textura e mineralogia, pH e sais solúveis. Ela é uma característica física que tem grande relação com o balanço de cargas elétricas na fração da argila do solo. Por exemplo, o cálcio e o alumínio, eles são cátions floculantes, porque eles têm essa capacidade de tirar as partículas desse formato de suspensão, né? Onde eles estão todos suspensos, separados, partículas todas separadas, e uni-los em um agregado, formando o que se chama de flocos. Uma outra forma de aproximação de partículas é a desidratação do solo, que é quando o solo perde muita água, né? Então, as partículas começam a se unir, as partículas sólidas se unem devido à falta de água, elas passam a ficar agregadas entre si. O secamento localizado, ou seja, esse secamento ele não precisa ocorrer em toda a estrutura do solo, ele pode ocorrer só na superfície ou na subsuperfície, e isso vai causar a formação ali de uma estrutura do solo diferente do restante da superfície ou da subsuperfície do solo. A pressão causada pelas raízes de organismos como minhocas e outras. Então, conforme as raízes vão crescendo, ou outros micro-organismos ou organismos mesmo, como as minhocas, elas vão causando um movimento das partículas do solo, fazendo com que elas fiquem mais próximas. O outro fenômeno é a cimentação, ou estabilização de agregados. Nele pode ocorrer devido à quantidade e tipos de argila, por exemplo, presença de mais areia ou mais argila, que vai determinar como que essa argila vai estar aglomerada entre si. As forças de Van der Waals, que são as ligações covalentes, né, as pontes de hidrogênio, que são muito fortes. Então, elas, depois que uma estrutura, um mineral se liga a outro através de forças de Van der Waals, dificilmente ela vai ser destruída, né? Porque essas pontes de hidrogênio, elas são dificilmente rompidas. A matéria orgânica, como polissacarídeos ou até mesmo ácidos úmicos, que possuem superfícies específicas muito elevadas, então eles são partículas extremamente pequenas. Por eles serem extremamente pequenas, a gente diz que eles possuem superfície específica muito elevada. Então, por eles possuírem superfície específica muito elevada, eles são facilmente unidos entre si. Então, qualquer agitação naquele solo faz com que eles fiquem rapidamente unidos pela quantidade elevada de cargas, né? Os micro-organismos, pela ação mecânica, como por exemplo as hifas de fungos e a produção de compostos orgânicos, fazem com que as partículas sólidas se movimentem mais e fiquem mais cimentadas, mais agregadas. E a vegetação, né? Que a vegetação, pela ação mecânica das raízes e fonte de material orgânico na superfície. Então, a vegetação faz com que, com o decorrer do tempo, aquela vegetação vai perdendo material orgânico que vai caindo no solo e vai se decompondo. Aquele material orgânico, ele causa um impacto no solo, de forma que consegue causar cimentação entre as superfícies que já estão ali mais decompostas, né? Então, essas são as duas formas com que é formada a estrutura do solo, que é a aproximação de partículas e a cimentação.
Então, um solo bem estruturado, ele apresenta poros adequados para a entrada de ar e água. Então, se um solo não apresenta poros, se ele é muito compactado, ele não vai ser um solo bem estruturado. A exemplo disso, a gente tem solos que são muito ricos em matéria orgânica, né? Então, não é porque eles têm muita matéria orgânica, a gente pode dizer que eles são férteis. Não, eles podem ser férteis naturalmente, mas eles não são bem estruturados. Então, não é possível criar, planejar ou estruturar ali uma cultura agrícola ou florestal. Também, para um solo ser bem estruturado, ele apresenta porosidade adequada para que a água se movimente através do solo, sendo disponível para as culturas, assim também como permita uma boa drenagem do solo. Então, a água tem que se movimentar através do solo, mas não tem que se movimentar tanto a ponto de ser perdida. Tem que ter um equilíbrio entre a quantidade de macroporos e a quantidade de microporos. Outra forma que um solo bem estruturado precisa ter é a porosidade adequada para o crescimento das culturas após a germinação das sementes, permitindo que as raízes explorem um maior volume de solo em busca de ar, água e nutrientes. Então, se aquele solo tiver poucos macroporos, né, pouca quantidade de parte arenosa e muita quantidade de parte argilosa, não será possível as raízes crescerem para explorar, né, para absorver nutrientes. Elas não vão ter essa capacidade, porque o solo vai estar, digamos assim, duro, não vai conseguir, as raízes não vão conseguir entrar. Assim também na germinação de sementes, né? Por isso que muitos experimentos utilizam somente areia para germinar a semente, porque é um solo mais leve, né? E ele drena bastante água, né? E ele é mais fácil, apesar dele drenar bastante água, se você estiver ali todo dia regando, não vai ter problema, né? Agora, se for um solo muito argiloso, a semente não vai ter como emergir, né? Então, é necessário que tenha uma boa estrutura para que as sementes sejam germinadas. E também um solo bem estruturado, ele precisa apresentar resistência à erosão pela alta agregação. A perda das condições adequadas e originais definem a agregação das partículas, definem a degradação das condições estruturais e são causadas principalmente por. Então, quando que um solo perde suas condições adequadas e estruturais? E quando que esse solo é degradado? Quando ocorre um preparo intensivo, ali quando ocorre muita passagem de máquinas, e quando ocorre também a queima de resíduos, porque aqueles resíduos que foram queimados, eles ficam ali, né? Eles liberam uma boa quantidade de nutrientes, mas é a curto prazo, não é a longo prazo. Então, essas condições, elas vão ser perdidas, né? As condições adequadas vão ser perdidas. Quando ocorre um tráfego intenso de máquinas com umidade inadequada. Então, para realizar o tráfego de máquinas, não se pode estar com o solo muito encharcado, né? E não acaba ocorrendo a compactação do solo, de fato. Quando ocorre o impacto da gota de chuva, quando ocorre a dispersão química dos colóides, quando os colóides ou as partículas de argila e humus começam a se dispersar no solo. E quando tem uma inaptidão agrícola. E quais são as consequências da degradação do solo? As propriedades físicas são afetadas, então o solo não possui mais uma boa estrutura, ele não possui
não possui quantidades requeridas de porosidade, de quantidades equilibradas entre partículas minerais e orgânicas. Quando as camadas compactadas ficam na parte subsuperficial, porque às vezes na camada superficial tá tudo ok, mas na camada subsuperficial, que é quando as plantas começam a se desenvolver mais, e vai chegar um momento ali que ela não vai conseguir mais crescer, né? Porque as suas raízes vão estar impossibilitadas de fazer o crescimento em profundidade, vão começar a fazer o crescimento para os lados. E isso vai ser prejudicial para o seu crescimento. Quando ocorre a resistência do solo à penetração, né, como eu já falei em relação às raízes, quando ocorre a erosão, ou seja, quando o solo fica muito seco ou muito úmido, ele começa a ocorrer sulcos ou laminar. E também quando ocorrem crostas superficiais, que são agregados de solo, né, agregados de partículas subsuperficiais. Bom, agora em relação à densidade. A densidade, ela pode ser a densidade de partículas e a densidade do solo. Elas são diferentes e têm conceitos diferentes. Então, a densidade do solo, ela é a quantidade de massa de solo seco dentro de uma unidade de volume, que pode ser centímetro cúbico, decímetro cúbico ou metros cúbicos. Então, ela sempre inclui o volume de sólidos, os sólidos, né, as partículas minerais e orgânicas, e também o de poros no solo. Então, tudo isso é incluso no cálculo. O uso principal da densidade do solo é como indicador da compactação, né? Assim como medir alterações na estrutura e na porosidade do solo. Então, a densidade do solo, ela é um indicador altamente eficaz se aquele solo está compactado ou não. Além disso, a densidade do solo, ela é influenciada pela textura, né? Pela quantidade de partículas minerais e orgânicas, e também ela é susceptível ao manejo do solo. Como assim? Quando se tem um solo saudável estruturalmente, ele possui determinados valores de densidade do solo, como por exemplo aqui do lado a gente tem o solo orgânico, ele possui entre 0 a 0,8 gramas por centímetro cúbico, enquanto que o argiloso possui 0,9 a 1,4 gramas por centímetro cúbico, e o arenoso possui entre 1,5 a 1,8 gramas por centímetro cúbico. Então, quando ocorre um aumento naquela densidade, devido a preparos mecânicos ou até mesmo a pastoreio de animais, aquele solo passa a ficar mais compactado, né? Devido ao peso que ele está recebendo ali na sua superfície. E com esse peso, começa a aumentar a sua densidade e ocorre a compactação, porque a matriz do solo, ou seja, a parte sólida do solo, começa a se comprimir e o espaço poroso é totalmente eliminado. Então, naquele solo não vai ter mais nenhum espaço poroso devido ao peso que foi colocado ali em cima e, consequentemente, a sua densidade aumenta. Então, se a gente encontra um solo argiloso com uma densidade de 1,3, ele está dentro da média. Mas se ele passa para 1,5, ele já é um solo considerado compactado. Nesse gráfico aqui, a gente tem ele mostra, né, a modificação da densidade do solo pela compactação. Então, nesses círculos, ele mostra a densidade do solo com plantio direto, ou seja, um plantio
onde não houve técnicas de aração, não houve passagem de máquinas e tudo. E é um solo, ele é um argissolo, né? Então ele está aqui, ó, menor que 1,6 e ele encontra-se dentro da sua de um número adequado, né, para o seu tipo de solo. E com o passar, né, passa de um plantio que sofreu algumas atividades agrícolas, como por exemplo aqui, 2 passadas de uma máquina de 10.000 quilos, então a densidade do solo já aumentou. Ela saiu de 1,5 para 1,7. Né? E aqui no triângulo a gente tem um plantio com 4 passadas de máquina, que já aumentou também mais um pouco. Então a gente observa que quanto maior a passagem de máquinas, quando tem mais atividades agrícolas naquele solo, maior é a sua densidade do solo. Bom, agora em relação à densidade de partículas. Ela expressa a relação entre a quantidade de massa do solo seco por unidade de volume sólido do solo. Portanto, ela não inclui a porosidade do solo e também não varia com o manejo do solo. Ela depende principalmente da composição química e da composição mineralógica do solo, né? Como, por exemplo, os óxidos de ferro e alumínio, que são estruturas amorfas, então eles não possuem uma estrutura previamente definida, eles possuem uma alta densidade de partículas, que chega a ser 3,8 gramas por centímetros cúbicos, enquanto que as partículas de matéria orgânica, elas são muito pequenas, né? E elas possuem muitas cargas elétricas. Então, elas possuem densidade de partículas de 0,8 gramas por centímetros cúbicos. O principal uso da densidade de partículas se refere aos cálculos de sedimentação de partículas em meio líquido e também a estimativa da porosidade de um solo, nesse caso, quando se conhece a densidade do solo, né? A partir da densidade de partículas e conhecendo também a densidade do solo, consegue-se estimar a quantidade de poros que se tem naquele solo, né? E consegue-se fazer uma análise mais geral, mais completa da estrutura do solo. Então, gente, esse aqui foi a referência que eu tirei essa apresentação. E eu agradeço a atenção de quem chegou até aqui. Obrigada.